Geeks, tudo em cima! No último capítulo de One Punch Man, Mask nos informou como a sociedade atual de One Punch Man foi formada, né? É uma sociedade bem comum, né? Porque são cidades de A a Z, baseado ali depois de uma associação que foi criada para ajudar a proteger ali dos monstros. Nós ficamos até mesmo sabendo que existe um governo mundial regendo ali todas essas cidades, sendo governante ali de todas essas pessoas e população. Porém, com todas essas ações do homem contra a Terra, um ser ancestral tem se levantado para acabar com os humanos de forma definitiva. Nós vimos as suas ações nos últimos capítulos, nas últimas sagas, e tem realmente gerado várias coisas inacreditáveis. Vamos falar mais sobre este cara, sobre este ser, ou sobre essa pessoa, depois da vinheta. Vamos lá, finalmente o universo de One Punch Man, ele abrangeu ainda mais a sua lore, né? A lore de One Punch Man sempre parecia um pouquinho mais rasa, né? Mediante as cidades, né? Não tem ali o mundo todo através dos seus países e tudo. Pra quem já tinha lido a webcomic já sabia mais ou menos do como se tratava, aqui foi basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V, um pouquinho mal colado. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre o porquê que foi um pouco mal colado, mas foi ok, foi legal. Eu achei interessante porque o Mask explica pra nós que o mundo de One Punch Man já tem 3 mundos. Não, gente, não é uma cópia de One Piece, tá? Porque definitivamente o One já tinha trazido isso na webcomic há muito tempo. Então faz muito tempo que o One tá realmente abordando esse assunto também. O Mask explica pra nós que existia sim a primeira Terra, como a nossa, onde os países entraram em várias guerras e assim tudo foi meio que destruído, né? A humanidade quase entrou em extinção, né? A humanidade, o Mask mesmo fala que a humanidade entrou em uma situação, em um status que ficou realmente à beira da extinção. Então levantou-se uma força-tarefa para que a humanidade não fosse extinta. E assim, uma segunda terra, né, entre aspas, né, uma segunda terra foi criada através de um governo mundial, acabando com todos os países do mundo e unindo todas as pessoas em um só país. Ou seja, existia ali o país da Ursal. Quem pegou essa referência pegou. Mas o fato é que houve-se ali um único país, um único território, e as pessoas passaram a viver ali através ali, na verdade, vários territórios, mas como um único país. O mundo todo virou um país só. Só que a questão é que monstros começaram a brotar do mundo, visto a radiação que foram espalhadas ali, né? Foi espalhadas mediante as guerras, né? Porque se a humanidade estava em guerra e os seres humanos quase morreram, isso quer dizer ali que várias bombas atômicas foram usadas, né? Então a humanidade quase caiu nessa extinção e aí os animais, os seres vivos começaram a sofrer mutações e dessa forma gerarem ali os primeiros monstros. Então surge uma terceira terra que foi criada em um lugar ali meio que seguro, né? Essa associação, né? Esse governo mundial criou uma base, um sistema de segurança para proteger os seres humanos, mas os monstros também passaram a surgir neste espaço. O Mask mesmo fala que a humanidade foi na verdade foi sendo colocada cada vez mais em um espaço, né? Um único ponto, em um único momento, por causa ali desses monstros. Os monstros já não vinham mais dos animais, dos insetos, mas sim das próprias pessoas. Logo o Mask falando isso para nós. Mas então, meus amigos, quem que está criando ali todos esses monstros? Será que é apenas a ação do homem ou alguém já ficou de saco cheio de tudo que os humanos fizeram na Terra, né? Porque já estão ali encurralados, já estão num labirinto. Então, será que definitivamente os humanos estão mesmo ali de mal a pior e uma criatura quer o fim deles? Eu não quero o fim de vocês porque eu preciso do seu like, você se inscrever aqui no canal e também compartilhar os meus conteúdos. O mundo pode estar um caos, o Brasil pode estar um caos,
mas a gente segue aqui porque o nosso entretenimento também deve realmente ser reavaliado, né? A gente tem que dar risada um pouquinho, né? Convenhamos, o mundo já tá muito duro pra gente realmente lá ele, né? O mundo tá muito duro, mas a gente precisa dar risada um pouquinho. É por isso que o LP ri em todos os momentos aqui do canal, porque a minha intenção é fazer vocês rirem. Quando vocês estão assistindo os vídeos do canal do Geek Brasil, é pra vocês se divertirem, desligar um pouquinho ali a mente do mundo real e vir realmente pra esse lugar, pra poder usufruir ainda mais dos nossos conteúdos. É claro que toda ajuda também é bem-vinda através ali dessa exposição. Você pode deixar o seu like, você pode se tornar membro do canal, você pode se inscrever, mandar o seu hype, você pode até mesmo mandar um valeu para ajudar os nossos conteúdos a mais de One Punch Man. E eu tenho a plena convicção de que dias melhores virão e a gente não vai chegar no mesmo nível de One Punch Man, pelo menos eu espero que não. Bom, e a criatura que quer destruir os humanos é definitivamente ele, né? God. God quer destruir ali os seres humanos. Isso já está bem claro na história de One Punch Man. Então, quando o Mask ele fala que a humanidade vai se reduzindo cada vez mais, é porque o próprio God tá de saco cheio da humanidade. Então definitivamente ele tá arrumando formas para dizimar a vida na Terra e ficar apenas ali os seres vivos. Isso é bem evidenciado lá na saga, quando tá explicando o flashback do Imperador Mendigo. Quando ele é mandado embora e decide viver como um sem-teto, ele chega à seguinte conclusão: a Terra estava sendo pisoteada pelos mesmos humanos egocêntricos que haviam abandonado seu ecossistema natural em troca de suas regras criadas pelo homem. Ele decidiu que a única maneira de escapar do mundo moderno e retornar à natureza era se churrascando. Então definitivamente ele queria se desligar de todas essas regras, porque na cabeça ali do imperador ele via que o ser humano nasceu para a natureza, para viver na natureza, para viver ali em contato com os animais, para ficar longe de regras, e ele queria viver na base da anarquia mesmo, de que não, que as pessoas devem viver em paz, devem viver num conceito, mas na base ali sem precisar trabalhar, viver criando as suas coisas, conseguindo realmente os seus habitats, mas vivendo em paz. Só que ele fala que com o mundo atual, com o mundo que estava sendo criado, ele falou que não tinha como ele viver dessa forma. Então ele decide se churrascar para que o seu micro-organismo, o seu sistema ali consiga realmente viver ali na Terra, né? Voltado do pó, né? Do pó ele veio, do pó ele acaba retornando. Quando ele decide tomar essa ideia, né, de se churrascar, o God acaba aparecendo. O God lhe aparece dizendo ali que concorda com a sua visão de mundo e então passa as habilidades do Vaciniman para o Imperador Mendigo. Como a gente pode observar, nesse momento o Imperador se torna ali alguém que vai trabalhar para o God para dizimar a vida na Terra, para acabar com a vida na Terra. O que acaba sendo algo bem interessante nessa cosmovisão de como o God está mesmo trabalhando para acabar com a vida dos seres humanos na Terra de One Punch Man. Então pra mim tá muito claro que o God vai continuar perseguindo a humanidade até que não sobre nenhum humano mais, né? Como a gente viu na explicação do Mask, a humanidade fez o zaralho ali no planeta Terra. Os humanos, eles entraram ali em várias guerras, vários combates. A gente sabe que uma bomba atômica já faz ali um caos. Agora você pensa no que o Mask disse. O Mask falou que a humanidade quase foi extinta. A humanidade quase foi extinta. Ou seja, se a humanidade quase foi extinta, imagina a quantidade de bomba atômica que foi usado no meio dessas guerras, no meio desses combates entre esses países. O que fez com que a união, depois que todo mundo ali acabou meio que se matando, a gente observa que a união dos povos gerou esse governo mundial. Só que, meus amigos, já era tarde demais. A radiação já havia se espalhado. Toda essa radiação fez com que monstros surgissem por todos os lugares. Os insetos foram modificados, as estruturas foram modificadas. A gente para pra pensar, até aquele mosquito que o Saitama lutou nos primeiros capítulos, tinha algo ali diferente nele, né? Foi o primeiro que o primeiro vilão que o Saitama não conseguiu derrotar. Mas
Mas o ponto é que a humanidade se reuniu através de um único país, de um único sistema, mas mesmo assim não foi suficiente e eles acabaram meio que tipo assim, subindo para outra questão, que era se proteger ainda mais, se fechar ali em outro local. Só que agora novos monstros têm surgido ali através da própria humanidade. E por que eu falei para vocês que esse Ctrl+C, Ctrl+V do Murata da webcomic para o mangá não ficou tão conciso assim? Porque uma coisa não ficou muito evidente no capítulo trazido pelo Murata, mas que ficou bem evidente na webcomic, é que as cidades também estão sendo destruídas. Se as cidades estão sendo destruídas e a humanidade está fechada em um único país, isso quer dizer que vai começar a faltar espaço para os humanos viverem. Vai começar a faltar espaço para os humanos que tem uma cidade destruída, um prédio ali destruído, uma rua ali destruída. Vai começar a afetar a humanidade. Sem essas cidades, a humanidade não terá mais lugar para viver. Por isso que o God tem pressionado todos cada vez mais. Ele tem, por exemplo, a Tatsumaki destruiu uma cidade inteira, né? A cidade Z foi para o zaralho. É menos ali locais para que os humanos acabem conseguindo viver. Então, cada vez mais, tudo bem que, mas pode ali construir em outros lugares, pode voltar a reconstruir na cidade Z, mas mesmo assim, isso afeta todos os seres humanos e pode levá-los à destruição. O God tem feito o Zaralha 4 ali para acabar com a humanidade, mas o Saitama e os heróis até então têm tentado de tudo para parar suas forças, né? No caso, como foi o Zubiman tentando parar ali o Imperador e o Saitama parando também o Garou. Mas as forças do God ainda continuam trabalhando para que a humanidade seja exterminada. Agora é saber quem vai conseguir vencer este cabo de guerra. Quem vai realmente conseguir vencer esse cabo de guerra de forma definitiva. O nosso careca de capa ou esse ser ancestral que quer dizimar a humanidade.